Você já parou para pensar o que acontece com seus rins conforme você envelhece? Será que eles vão parando aos poucos de funcionar? Será que existe um risco de doença renal grave? Então hoje a gente tirou o tema envelhecimento renal para falar aqui com vocês e eu vou explicar um pouquinho o que acontece com seus rins depois dos 50 anos e como você faz para protegê-los e garantir um envelhecimento saudável. Gente, o envelhecimento renal, ele é um processo natural e ocorre mesmo em pessoas saudáveis, tá? Sem doenças, sem hipertensão, sem diabetes, como todos os órgãos envelhecem, o rim também envelhece, tá? Mas o que é que muda nos nossos rins? Primeiro, gente, o volume dos rins, ele diminui, o tamanho e o volume, principalmente a camada mais externa. Vou pegar aqui o nosso modelo para explicar. Aqui nós temos um rim, o rim costuma ter 12 centímetros, tá certo? De um polo até outro, tá? Veja que parece realmente um feijãozinho e a gente vê uma redução com o tempo desse rim, tá? Essa camada externa, que é o córtex, tá? A camada mais superficial do rim, é a camada que mais reduz de tamanho, tá certo? Além disso, a gente observa que essa borda dele, ela costuma ficar mais lobulada, em vez de ser essa circunferência perfeita, ela fica mais lobulada, tá certo? A gente começa a observar a presença de alguns cistos renais, então a gente direto vê no consultório paciente com cisto renal, quanto mais envelhecida a pessoa, maior a chance de fazer cistos renais, tá certo? E o que a gente observa é que essas alterações anatômicas, elas vão culminar com alterações o quê? Funcionais. Então a gente observa que com o envelhecimento, a redução do volume dos rins acabam fazendo com que exista uma menor filtração do sangue com o decorrer do envelhecimento. Isso é um processo natural. É como, pessoal, se os nossos rins fossem um filtro, tá? E com o tempo ele vai ficando menos eficiente, mas isso não significa que ele vai parar de funcionar. Sim, doutor André, então tá, não vai parar de funcionar, mas eu vou ter doença renal? Não, nem sempre, tá? Muitos idosos, eles apresentam redução da taxa de filtração glomerular, a taxa de função renal. Mas isso não significa que eles vão desenvolver uma doença renal crônica, tá? Então existem alguns pontos importantes aqui. Então se ele tem lá uma perda de função renal, mas ele não tem perda de proteína na urina, não sai albumina na urina, tá? Que é uma alteração aí sim preocupante. Então essa redução isolada, principalmente sem perda de proteína, ela nem sempre é preocupante, tá? O problema maior é que os rins, eles perdem a capacidade de se adaptar a situações de estresse, como desidratação, como alguns medicamentos tóxicos que o idoso pode usar, tá? E isso aumenta então o risco de uma lesão renal aguda em idosos, tá certo? É como se fosse assim, um carro antigo, tá? Ele ainda pode funcionar muito bem, mas ele precisa de mais cuidado para evitar que em situações de maior que você precise usar mais esse carro, ele falhe, tá? Então você vai fazer uma viagem num lugar quente ou num lugar muito frio, aquelas peças elas já não estão tão novas como você comprou o carro zero, tá? Então esse carro tem uma chance maior de falhar caso você precise forçar mais esse carro. É como se fosse os rins, tá? Então se você tem uma infecção mais grave, uma desidratação, está usando drogas tóxicas, existe uma chance maior de ele entrar em pane de forma aguda e depois, na grande parte das vezes, ele recuperar, fazer uma manutenção do carro, fazer uma manutenção do rim, melhorar essas doenças, tratar essas intercorrências e ele voltar a melhorar. Então o rim de uma pessoa idosa é um rim mais vulnerável, é um rim que precisa de mais cuidados. Então, doutor André, se isso é uma coisa natural, inexorável, vai acontecer, a pergunta deveria ser como evitar um envelhecimento acelerado, tá? E a boa notícia é que existem formas de você retardar esse envelhecimento rápido e manter seu rim funcionando por muito tempo. E a gente fala isso aqui, não tem dica milagrosa, não tem uma pílula sagrada, gente. É o quê? Mesma coisa de sempre. Beber água, tá? Idosos às vezes nem precisam de tanta água como a gente pensa, mas tem que beber água. Uma alimentação saudável, evitando sal principalmente, excesso de proteínas ultraprocessadas principalmente. Controlando a pressão, controlando o açúcar, tá? Evitando diabetes, certo? E cuidando de medicamentos que podem ser tóxicos para os rins, principalmente anti-inflamatórios e antibióticos que são tóxicos para os rins também, tá? Parar de fumar, certo? Reduzir o consumo de álcool, não é parar de beber álcool, mas não
consumir em excesso, tá certo? É o beabá, é o básico bem feito, que a gente sempre está batendo aqui no canal. Não existe fórmula mágica, não existe soro do rim, não existe uma medicação que vai ajudar seu rim a funcionar, não. São essas coisas básicas, tá? Então, pessoal, o envelhecimento dos rins, como eu disse, ele é natural, mas com hábitos saudáveis, você pode evitar graves problemas no futuro. Se você já tem mais de 50 anos, faça exames regularmente, cuide de seus rins com pequenas mudanças do dia a dia. Tá? Se você gostou desse vídeo, se conhece algum cinquentão, algum quarentão chegando lá, encaminha para essas pessoas. Se inscreve aqui no canal RimTube e compartilhe com seus amigos, seus familiares e vamos juntos espalhar essa informação para o envelhecimento mais saudável. Tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.